Fala galera, quem fala é o Rei Bob. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meus inscritos, vocês estavam com saudade de mim? Não? Ok, né? Fazer o quê? Não liguei muito pra minha voz não, porque eu não tenho microfone e eu uso o áudio do CapCut mesmo. E o assunto do vídeo de hoje tá escrito bem no título: a partida mais difícil que eu já tive em toda a minha vida. Então fica nesse vídeo porque eu garanto que você não vai se arrepender de ver. Então galera, o jogo que se passa tudo que eu vou falar agora foi o Bed Wars, mas não foi o Bed Wars do Minecraft, foi o Bed Wars do Roblox. Esse jogo aqui que eu vou mostrar agora. Inclusive, é um jogo muito bom e eu recomendo pra todos vocês jogarem. O problema é que você passa raiva, porque tem umas pessoas que ficam focando no seu time. Eu tô enrolando muito, então eu vou falar logo o que eu tenho que falar. Um dia eu tava sem nada pra fazer, então eu pensei, vou jogar um pouquinho de Skywars, né? Beleza, aí tava eu e meu time lutando, matando os caras, destruindo o ovo. Esse Bed Wars, ao invés de você destruir cama, você tem que destruir uns ovos esquisitos que tem lá. Aí eu percebi que eu tava muito tempo jogando aquele jogo e decidi que ia só mais uma partida e ia caçar outra. Mal sabia eu que eu ia sair traumatizado dessa partida. Quando eu entrei em uma sala, a primeira coisa que eu fiz foi ver quantas pessoas tinham em cada time. Então eu olhei, time amarelo, 4 pessoas. Time vermelho, 4 pessoas. Time verde, 4 pessoas. Mas quando parou no meu time, eu vi time azul, 1 pessoa. Essa uma pessoa era eu. E era óbvio que eles iam focar em quem? Em mim, né? E eu já vi que eles tinham até feito time pra me matar. Mas, meus amigos, o que eles não esperavam é que eu não era bom. Eu nem mesmo tava na minha melhor fase naquele jogo. Sabe por quê? Eu tava no auge do meu prime. E isso foi o início de uma batalha épica em que nenhum outro jogador conseguiria fazer isso. Então eu consegui juntar algumas moedas de bronze para eu conseguir comprar uma armadura e conseguir proteger o meu ovo. Com as moedas de bronze eu consegui comprar uma armadura e uma espada de ferro. Também comprei uns blocos para eu conseguir fazer uma ponte e chegar nas moedas de ferro para eu conseguir a armadura de ouro. Mas aí aparecem alguns caras também com o mesmo intuito que eu. E quando me viram, já vieram pra cima. Como eram 3 contra 1, eu não ia conseguir. Mas eu insisti em lutar e consegui matar um deles. E fiquei com pouca vida e tive que ser obrigado a recuar pra minha base. Como eu matei o cara, eu consegui roubar as moedas dele e fui comprar a armadura. Mas só tinha dinheiro pra espada. Então eu comprei a espada e decidi deixar a armadura pra depois, porque faltava pouco. Mas tinha algumas pessoas me camperando fora da base. Afinal, eu era só um. Quando alguém chegava na minha base para destruir meu ovo, eu conseguia defender. Assim que eu matava a pessoa, eu conseguia as moedas e conseguia comprar os itens e as armaduras. Mas eu percebi uma coisa entre os outros times. Eles não estavam camperando apenas eu. Eles não estavam apenas focando em mim. Eles também estavam lutando uns com os outros. Porque como eu era só um, eles achavam que ia ser mais fácil. Mas quando eles viram que eu tava matando geral, eles também decidiram matar os outros para assim ficar mais fácil. E 30 minutos depois, o ovo do time vermelho havia morrido. Ou seja, se eles morressem, ninguém ia mais spawnar. E isso era uma vantagem para mim, assim ia ficar com menos pessoas. E quando o ovo do time vermelho foi morto, todos os times haviam ido pra cima dos outros jogadores para conseguir matar eles. Menos eu. Eu não fui porque eu sabia que assim ia dar ruim. Então eu decidi ficar para eu conseguir coletar não só as moedas de ferro, mas também as moedas de ouro para eu conseguir a armadura de diamante e de netherite. Mas ainda assim tinha uma desvantagem para mim. Todos aqueles jogadores eram bons, porque normalmente, para destruir o ovo de algum time,
levava mais ou menos uns 6 minutos. E isso era muito rápido. Agora 30 era muito tempo. Ou seja, os caras também tinham muita experiência, que nem eu. Assim ia ficar também complicado pra mim. E adivinha o que aconteceu depois que o time vermelho foi eliminado? O time verde e o time amarelo voltaram com a estratégia de focar em mim, dando início a esse novo capítulo. Lembra de que eu falei que eu não ia atrás do time vermelho para conseguir coletar moeda de prata e de ouro para conseguir armadura de diamante e de netherite? Bom, eu consegui, mas quando eu voltei para minha base, o time amarelo e o time verde estavam juntos e destruíram o meu ovo. Ou seja, se eu morresse, eu não poderia mais renascer e eu perderia a partida. Enquanto eles estavam destruindo o ovo, eu pensei em uma estratégia para eu conseguir fugir deles e não perder a partida. O que eu fiz? Bom, eu deixei eles virem atrás de mim para me baterem, mas lembra de quando eu disse que eu coletaria as moedas de prata e de ouro? As de ouro, elas não servem só para pegar a armadura e espada de diamante e netherite. Elas servem para pegar Ender Pearl. Ou seja, você já sabe o que eu fiz. Eu deixei os caras virem me bater, e quando eu fiquei com pouca vida, eu taquei Ender Pearl. E eles pensaram o quê? Os caras achou que eu tinha morrido. Quando os caras saíram da minha base, eu teleportei de volta com a Ender Pearl pra eu conseguir alguns itens, como blocos e armadura. Sabe quanto de ferro e ouro eu tinha? Mais de 200. Eu consegui comprar mais de 300 blocos de concreto e também armadura de netherite. E ainda havia sobrado muito ouro. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei comprando muita, mas muita Ender Pearl e bomba. Não, eu não tô brincando. O tanto de bomba e Ender Pearl que eu peguei, o número eu já até esquecido. Cara, eu era um esfomeado com essas coisas. Eu só sabia pegar isso. E sabe o que é o pior? Sobrou ainda mais. Eu peguei poção de recuperar a vida pra eu não morrer. Mas tem sempre como ficar melhor, não é? Os caras achou que eu havia morrido. Ou seja, só sobrou o quê? Time amarelo e time verde. E eu vi que eles estavam lutando e o time verde morreu. Aí só faltava um cara do time verde. E adivinha quem foi que matou ele? Não foi ninguém do amarelo. Fui eu que consegui matar ele na base do arco e flecha. E também ter conseguido mais ouro para eu comprar mais coisas. Sabe qual que é o pior? Quando você mata alguém lá, aparece lá no cantinho da tela: Hey Bob matou Pastelzinho Gamer. E eles viram meu nome e começaram a escrever no chat: cadê você, Hey Bob? Aparece aqui. E agora, iniciando esse novo capítulo. Então beleza, quando eu desci, eu consegui me encontrar com os caras e a gente começou a lutar. Cara, via um atrás, outro de lado, outro em cima, outro na frente. Cara, e mesmo assim, eu não sei como, mas eu conseguia segurar eles e não morrer. E quando eu tava morrendo, eu bebia poção muito rápido e continuava lutando. Quando eu vi, eu só fui perceber depois. Tava os 4 em mim. Não tinha ninguém cuidando do ovo. Ou seja, eu podia ir na base deles e destruir o ovo. Eu tinha Ender Pearl e bomba se tivesse concreto. Não
Era só destruir. Então, beleza. Quando teve uma brecha, eu usei Ender Pearl, taquei na casa dos caras e destruí. E eles ficaram muito putos comigo. Mano, eles vieram muito passaram. Mas eu tinha o quê? Bomba. Quando eles passaram pela ponte, eu taquei a bomba, explodiu e eles saíram voando e caíram no vão. Agora, só Deus me lembra. Eu só tinha que ganhar, não podia me distrair com nada. Beleza, se passou um tempo, eu lutando contra os caras, eles acertando em mim, eu usando poção. Beleza, cara, eram 2 contra 1, parece que eles estavam mais difícil. Aí que eu fui perceber, os 2 caras estavam jogando sério. Eles também tinham bomba, Ender Pearl e poção. Aí eu não fiquei com raiva dele, eu fiquei impressionado, porque já fazia muito tempo que eu não via algo como esses 2. Mas mesmo assim, a vitória estava garantida pro meu lado. E quando eles estavam morrendo, eles decidiram fugir. Cara, aí eu não aguentei não. Cara que foge no meio da luta, não tem como, doido. Eu fui atrás deles. E quando um tava passando pela ponte, eu vi que ele tava querendo comprar mais poção. E eu não ia deixar, porque eu sabia que se ele comprasse, eu ia morrer. Aí eu taquei uma flecha nele e ele morreu. A flecha acertou ele e ele caiu no void. Agora só faltava um. Mas quando eu olhei pra trás, ele tava voando. Ele ativou o script. Aí eu já sabia que eu ia morrer. E agora começará o capítulo final desse vídeo. Mas não apenas o capítulo final, também será o capítulo mais épico. Tudo que era impossível de fazer naquele jogo, ele conseguia. Eu nunca vi um scripter tão apelão quanto ele. Mas eu não ia voltar atrás, porque eu tava no auge do meu prime. Beleza, quando eu fui atacar ele, ele teleportou. Ele também teleportava a si mesmo. E eu caí de uma altura muito grande. Tirou 50 da minha vida. Então eu tinha que tomar a poção muito rápido, porque ele tava vindo pra cima de novo. E eu indo. Ele continuava me batendo e eu já tava morrendo. Eu tava quase desistindo. Mas não, meu filho. Eu não ia parar tão fácil. O scripter não ia parar. O scripter não ia me parar de jeito nenhum. Aí eu decidi apelar. Comecei a jogar sério. Cara, imagina, um cara que já era muito bom, que jogava esse jogo há muito tempo, jogando sério pela primeira vez, contra um scripter também muito bom que começou a jogar sério. Cara, isso seria um duelo brabo, viu? Então beleza. Aí sim começou a verdadeira batalha. Eu tacava Ender Pearl, ele teleportava. Depois eu ia de novo nele, avançando. Ele também equipava a espada de netherite dele e vinha pra cima de mim. Eu ficava usando bloco pra eu conseguir ir indo pra cima. E ele começava a ficar me teleportando. Eu ficava teleportando indo atrás dele. Fiquei tacando bomba nele sem parar. Aí, meu irmão, e isso aí, mano, eu vou me cansar se eu continuar falando desse jeito. Porra, mano. Mas aí beleza, eu comecei a ficar usando poção, recuperando vida. Ele também recuperando vida sozinho, usando o scripter dele. Começou a voar, teleportar. Teve uns itens ali que ele pegou sozinho, sem precisar comprar nada.
Depois eu vi que todos os meus itens estavam acabando e eu tinha que pegar mais ouro muito rápido. Beleza, comecei a fazer o parkour com os blocos, fiquei tampando os negócios de ouro. Peguei mais ouro ainda. Fui na base, comecei a me proteger. Comprei muita bomba, muita Enderpearl, muita poção de novo. Voltei pro combate, comecei a usar arco e flecha. Ele vindo pra cima de mim. Cara, teve isso aí, tudo durou 40 minutos. O jogo, eu fiquei 40 minutos lutando contra ele. E nem eu e nem ele havia morrido. Aí ele decidiu apelar. Ele foi lá pro Void e me jogou. Ele me teleportou pro Void. Mas não é assim que acaba pra mim, não. Eu usei Enderpearl e consegui ir pro chão. O maluco ficou sem acreditado. Depois eu peguei a espada indo de volta pra cima dele. Ele pegou a espada indo pra cima de mim de novo. Começou a voar, me teleportar de novo. Começou a se teleportar, recuperar a vida. Mano, aí tava acontecendo muita coisa dele. E enquanto isso, a minha mãe falando pra eu largar o celular e eu falando que eu tava num embate muito importante ali. Aí beleza. Nós começando indo de novo. Acabou minhas coisas de novo. Fui pegar ouro e comecei a comprar negócio de novo. Ele tentando quebrar os blocos, mas não conseguia, porque eu deixei uma camada enorme de bloco pra ele não conseguir me pegar. Ele me teleportou, mas eu consegui pegar Enderpearl e tacar de novo, porque ele ia me tacar no Void de novo. Comecei a usar bomba de novo, arco e flecha, espada de netherite. Caralho, aquilo lá tava sendo... Aí, cara, eu me cansei. Eu fui acabar logo com aquilo, porque eu já tava muito cansado. Eu comecei a ir pra cima dele sem parar, doido. Eu bolei uma estratégia muito boa. Enquanto a gente estava lutando, eu percebi que ele também ia pros mesmos cantos. Ele só se teleportava pra lá. Não, pros outros cantos, não é pra lá somente. Aí, quando eu percebi isso, eu vi que isso serviria de vantagem pra mim. Então, eu só tinha... Cara, tava acabando minhas Enderpearl tudo. Eu só tinha 6 Enderpearl, 3 bombas e 9 flechas. E um sonho. Eu não ia morrer fácil. Eu me recusava a morrer. Então beleza. Pra eu conseguir ir pros mesmos lugares, eu precisava de mais dinheiro. Ou seja, fui pegar os ouro de novo. Peguei mais ouro. Fui comprar os negócios. E aí eu só digitei no chat que eu ia acabar logo com aquilo. Maluco. Beleza. Agora esse vídeo começa a ficar bom. Quando ele falou que ia acabar com aquilo também, ele começou a ficar muito mais apelão, doido. E mesmo assim eu já sabia da minha estratégia e eu sabia que ia dar certo. O cara teleportava, eu fui pro mesmo lugar onde ele tava. Depois ele teleportou de novo, eu fui de novo. Aí eu comecei a prender ele em bloco. Antes dele teleportar, eu também fiquei tacando muita espada. Eu fiquei só metendo a espada nele. Aí ele conseguiu teleportar, sair de mim, não sei o que. Aí eu comecei a atacar bomba nele. Ele começou a cair, começou a ativar um negócio de voar de novo. Só que eu pulei. Tomou só uma na cabeça. E pronto, meu irmão. O cara já tava com pouca vida. Aí, ao invés de ser um script normal e começar a querer acabar logo com aquilo mesmo, quando ele tivesse coragem pra realmente acabar com aquela partida, ele fugiu.
E eu fui o quê? Atrás dele. Comecei a ficar jogando Ender Pearl aqui, Ender Pearl ali. Eu comecei a ficar atacando Ender Pearl pra todo lado, doido. Eu ficava teleportando nele. E ele que ficava me chamando de hacker, scripted, doido. Eu me sentia honrado. Aí, acabou minhas coisas. E não dava tempo mais de pegar negócio, ouro, pra comprar mais item. Fui pra cima dele na espada mesmo. A gente começou a ter uma troca de golpes desse jeito aqui. E sabe os outros times que haviam morrido? Nenhum deles tinha saído. Eles estavam vendo aquela batalha épica dele. Mas enfim, começou na nossa trocação de espada, não sei o que lá. Ele começou a teleportar. Quando ele teleportou pra recuperar a vida, eu vi que dava pra comprar ouro e... Não, pra comprar ouro, pra pegar ouro e comprar Ender Pearl e bomba. E mais flecha também. Cara, eu comecei a ficar pegando um montão de item. Mais poção, mais poção, mais poção, mais poção, mais Ender Pearl, mais bomba, mais poção, mais flecha. Cara, eu tava um lunático naquele jogo. Cara... Mas aí eu bolei outra estratégia pra eu conseguir vencer ele. Eu ia fingir que eu ia teleportar pra um canto. Mas na verdade... Sim, na verdade eu ia me teleportar pra um canto. Eu ia tacar uma flecha nele. Tacar Ender Pearl de novo. Tacar espada nele. Tome bomba. E quando ele estivesse caindo de volta, eu ia usar a espada pra ele ficar com pouca vida. E quando ele teleportasse pro lugar que eu sabia que ele ia teleportar, eu usei Ender Pearl. Isso ia dar certo. Ai. Mas eu pensei que ia dar errado. Resultado, fiquei com pouca vida. Tive que fugir e construir bloco pra eu recuperar mais vida e tomar poção. Maluco, nessa hora eu já vinha me cansado. Fui pra cima dele de novo e decidi usar essa estratégia. Ó, toma espada. Taquei Ender Pearl em um canto. Taquei 3 flechas nele. Depois teleportei nele de novo. Taquei bomba no chão. Quando ele caiu, usei a espada. E ele... Cara... E eu não deixava ele teleportar de jeito nenhum, porque onde ele ia, eu tacava Ender Pearl. E eu tacando Ender Pearl, tacando Ender Pearl, tacando Ender Pearl. Eu acompanhando os movimentos dele. E não sei o que, eu tacando... Só toma espada, toma bomba, toma flecha. Cara, o maluco já tá... Ele não conseguia recuperar a vida sozinho, porque eu não tava deixando. Eu tava muito rápido. Aí beleza. Mas aí a jogada que eu fiz pra acabar logo com isso: bomba no chão, espada quando ele estivesse caindo, mais uma bomba, teleportei, dei uma flechada nele. Beleza. Ele tava com 1 de vida. Mais um golpe eu já tinha vencido. E ele sabia que não dava tempo de recuperar a vida. Então ele resolveu ir pra cima de mim. Mas eu que tava indo pra cima dele. Eu construí uma escada de bloco. Equipei meu negócio, a espada de Netherite. Pulei. E tome nele. Eu venci a partida. E quando eu vi no chat, tava todo mundo mesmo do servidor, inclusive os próprios caras do time dele, desse jeito aqui. Galera, esse não foi um dia qualquer. Esse não foi o dia que eu enfrentei vários caras e consegui ganhar. Esse não foi o dia que eu precisei gastar todos os meus neurônios no jogo para conseguir garantir a vitória. Esse foi o dia que eu enfrentei o Scripter e ganhei.